aquela coluna de fogo segurando o exército, enfim. E eles agora estão diante do Senhor, no mesmo lugar em que Deus se encontrou com Moisés a primeira vez, quando Deus apareceu a Moisés naquele arbusto em chamas que não se deteriorava. Então, a primeira coisa interessante aqui é como é que Deus tem no seu coração algumas coisas interessantes, né? Então, de alguma forma, Deus encontrou com Moisés naquele lugar, se revelou a Moisés naquele lugar, e agora Ele quer fazer a mesma coisa com o povo. Então, Moisés era um homem especial? Claro que era. Deus o escolheu por uma grande missão. Mas agora, esse homem especial, que teve a experiência de encontrar com o Senhor, agora todo o povo vai ter a mesma experiência, de ter um encontro com o Senhor. O Senhor vai descer sobre o monte e vai falar com todo o povo, vai se manifestar a todo o povo. Imagina que coisa tremenda, milhões de pessoas podendo juntos ver Deus. Então essa proposta é feita, Moisés falou, eu quero fazer isso, eu trouxe eles, resgatei deles, quero fazer de vocês uma nação escolhida entre todas as nações, é a minha propriedade particular, o meu povo das nações, meu povo escolhido, que vai manifestar o que eu sou para as outras nações. Então Moisés fala isso para o povo fala, com certeza, tudo que o Senhor falar, iremos fazer. No entanto, Deus agora vai explicar para Moisés como é que vai ser esse processo. E aí vai reunir o povo, vai mandar o povo se santificar, vai aparecer no monte, através de uma nuvem, e ele começa a explicar como isso se dá. Então o povo foi, se preparou, mas lá na frente, em Êxodo 20, versículo 18, isso é isso mesmo. Isso, pode colocar aí. Então aí Moisés já estava podendo trazer um pouco daquilo que Deus estava falando sobre a lei, sobre algumas instruções do projeto e plano de Deus para aquela nação, quais seriam os valores que iam nortear a vida daquela nação. E aí agora, a manifestação do Senhor começa. Êxodo 20, 18. A minha versão NVI. NVI. Então, diz assim, todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, o som do chofar, da trombeta, e a montanha em chamas, fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Então, a presença de Deus começou a se manifestar, e o povo começou a ter medo, e começou a se afastar. Rogaram a Moisés, falas-nos tu, e nós ouviremos, não nos fale diretamente o Senhor, para que não morramos. Então, de onde que eles tiraram que Deus ia matá-los, né? Iam matá-los, porque houve várias orientações de santificação, o que eles podiam, o que eles não podiam, como é que seria essa santificação, essa preparação para encontrar com Deus, como é que esse povo, até o limite da montanha que eles poderiam ir, mas Deus chamou o povo para se revelar a eles. E eles disseram a Moisés, o que Deus pedir, nós faremos. E agora Deus começou a se manifestar, eles temeram, afastaram, e falaram, Moisés, vamos fazer o seguinte, você vai lá, ouve de Deus, e fala para a gente, porque se Deus for matar alguém, mata você e não eu. É mais seguro, Moisés. É mais seguro esse negócio de... Porque Deus, quando começou a se manifestar, Ele se manifestou em fogo, né? Trovões, relâmpagos, a fumaça do monte começou a subir, né? Realmente foi uma experiência assim, imagino bem, impactante. Mas assim, eu fico me perguntando assim, nem por curiosidade, assim, ver Deus, né, gente? A gente pode morrer atropelado, morrer um acidente aí, choque. Só para morrer vendo Deus é uma morte, né? O que é isso? Está bom demais, né? Mas eles temeram, não, você vai lá buscar Deus, você ouve de Deus e fala para nós você mesmo. Então, de alguma forma, o povo de Deus rejeitou, foi a primeira grande rejeição do povo de Deus. E depois, a gente sabe da história, a forma como depois Deus levou o povo diante da terra prometida, e eles agora de novo não creram,
diante dos inimigos, dos povos que estavam lá, eles não creram que Deus ia dar aquela terra, que Deus ia capacitá-los para a batalha. Então eles, de novo, cheios de incredulidade, não entraram na promessa. E aí depois desse segundo ato de rebeldia, de falta de fé, de medo ou sei lá o quê, eles foram colocados por Deus para rodar 40 anos no deserto, para que aquela geração fosse morta. Então nos parece que não tem muita opção. Ou a gente abraça pela fé e mergulha no que Deus tem para nós, ou não serve. Então aquele povo rejeitou encontrar-se com Deus. Depois não creu no presente, na terra prometida que estava diante deles. E Deus rejeitou aquela geração que antes o rejeitou. E aquele povo, por 40 anos, rodou, até que toda aquela geração morresse. Menos Moisés e Josué e Caleb, que foram os únicos que creram que eram para entrar na terra. E instaram contra o povo: não façam isso, essa terra é nossa, o Senhor é conosco. Então, esse Deus gracioso, que resgatou com mão poderosa o povo do Egito, que fez sinais maravilhas, abriu o mar, fez tudo aquilo, e poderia fazer tudo quanto mais, e fez. Até na rebeldia, Deus sustentou aquele povo 40 anos no deserto. Era água que saía da rocha, era comida que chovia, era roupa que não se desgastava, os milagres estavam ali. Mas mesmo os milagres, estando por 40 anos com o povo no deserto, eles estavam debaixo de uma rejeição. Porque não creram, não obedeceram, não se dispuseram. Dura serviço, coração incrédulo, rejeitaram o Senhor. Então nem sempre os milagres querem dizer que nós estamos em obediência daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, diante de tudo isso, essa promessa desse povo, seu povo eleito, um sacerdote, os sacerdotes do Senhor, ele sofreu ajustes do plano original. Então Deus nunca pega o seu plano e ele modifica originalmente. Ele pode adaptar por um tempo, um propósito, mas depois ele vai cumpri-lo plenamente. Então o que acontece? Depois de 40 anos, então, eles assumem a terra prometida, os filhos daquela geração que morreu, e o Senhor começa a trabalhar naquele processo. Moisés, então, depois de 40 anos, quando entra na terra prometida, Moisés se levanta. Eu estou aqui resumindo, irmãos, porque se fosse ler tudo isso, chegasse umas 2 horas aqui lendo. Depois você estuda e procura. Mas depois, quando efetivamente eles entram na terra prometida, Moisés agora pega Arão e os seus filhos para gerar agora um grupo sacerdotal das tribos, das 12 tribos, uma tribo vai ser uma tribo sacerdotal. Não mais todo o povo, mas agora uma tribo de levitas e sacerdotes. E aí tem todo aquele processo que ele vai preparar os sacerdotes, ele prepara o templo, ele pega o cordeiro, ele asperge o sangue sobre todo o povo, sobre os sacerdotes. Os sacerdotes depois vão ser lavados daquele sangue todo que foi jogado sobre eles, naquele ritual de preparação e de colocar agora sacerdotes para o povo, para aquela nação. E naquele processo, na hora de colocar a roupa sacerdotal, aquele sangue que eles estavam, eles despiram eles, deram banho neles, diante de toda a congregação. Imagina a cena. Aqueles que seriam os líderes espirituais da nação, cheios de sangue, foram lavados, ficaram nus para serem lavados, e então colocou-se aquela estola sacerdotal, belíssima. Então aí já existe um constrangimento, né? O sacerdócio, estar diante de ti, do Senhor, existem esses aspectos. E aí depois tem muita coisa valiosa que eu não vou gastar tempo aqui focando especificamente nisso, eu quero trazer aspectos mais práticos. Mas aí eles colocam a roupa, há um sangue, eles colocam a mão sobre os animais, porque os sacerdotes também tinham pecado,
Mas eles eram os primeiros a colocar a mão sobre a cabeça dos animais, e depois aqueles animais recebiam os pecados deles e eram sacrificados, e aí depois o sangue era colocado na orelha dos sacerdotes, orelha direita, a orelha direita dos sacerdotes, depois no polegar direito e no polegar do pé direito, simbolizando que os sacerdotes, a primeira coisa que o sangue do cordeiro geraria na vida deles, era a capacidade, a graça de ouvir de Deus, depois de trabalhar por meio do Senhor, cuidar, fazer, realizar, construir, edificar com as mãos, e os pés que simbolizam a direção, homens que dariam direção para o povo, destino e propósito ao povo. Mas o fato é que esse não era o plano de Deus. Então, só para a gente fazer um resumo do resumo do resumo, de uma forma parcial, o povo de Israel se tornou um povo sacerdotal, porque dentre todas as nações, Israel era o povo de Deus, certo? Não era da forma como Deus queria, mas eles se tornaram um povo de Deus. Efetivamente se cumpriu. E aí, dentro disso, no entanto, apenas uma tribo de 12 é que realmente viviam com foco sacerdotal, certo? Então os sacerdotes tinham vários papéis, como ensinar o povo, organizar o culto, dirigir os cultos, oferecer sacrifícios, instrução, jurisprudência, a parte jurídica de lei, de alguém cometia um crime, eles intervinham, puniam, julgavam. Haviam vários papéis dos sacerdotes, mas efetivamente era apenas uma tribo. E daquela tribo, eu vou só fazer um parênteses aqui, porque acho isso muito valioso. Aquela tribo era sacerdotal. Só que houve um tempo na história em que, no meio das invasões, das misturas, em que parte dos filhos dos sacerdotes se corromperam e desobedeceram ao Senhor de várias maneiras. E no meio desse desvio, o Senhor separou os filhos de Zadok, que foram aqueles que não se contaminaram, dos sacerdotes, aqueles que não se contaminaram. E sabe o que Deus fez como punição para o restante dos sacerdotes que se contaminaram? Eles só iriam servir às mesas. Eles iriam fazer a parte do trabalho, que é sacrificar o cordeiro, limpar, organizar, mas estar diante do Senhor, na presença do Senhor, somente os filhos de Zadok. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. No entanto, a gente se pergunta, né? Mas o que toda essa questão sacerdotal tem a ver comigo e contigo? Porque afinal de contas, isso tem a ver com a antiga aliança, né? Eu não sou judeu, o que isso tem a ver comigo? Isso aí já foi, né? Já foi assim, né? Lá para eles ainda vale, mas para mim não faz sentido, eu sou cristão. O meu sumo sacerdote é Cristo, né? Segundo o Melquisedeque, mudou a regra do jogo. Sim e não. Porque o sacerdócio, ele é cumprido em Cristo, mas ele é aprofundado, transformado e ganhado uma nova dimensão em Cristo. Eu vou falar um pouco sobre isso. E vou dar alguns exemplos antes da gente falar sobre isso. Jesus, em diversos momentos, ele fez isso. Então ele falou assim, olha, era dito o código de Hammurabi lá, né? Olho por olho, dente por dente. Quantos salmos a gente vê, né? Deus destrói nossos inimigos. Então é assim, né? Fez, tomou, levou. Mas ele faz agora, eu vos digo, amem os vossos inimigos. Mas peraí, então, a justiça de Deus agora vai ser misericórdia? Está mudando. Olha, um dos pecados graves, adultério. Ele fala agora, se você olhar para uma mulher, ou para um homem, né, com um olhar impuro, você adulterou. Ué, peraí. Está ficando só mais difícil? Cada vez mais, né? Aí depois fala assim, olha,
Qual que é o grande mandamento? Tem vários aspectos, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas é amar a Deus e amar o próximo. Como? A mim mesmo. Mas quando Cristo ressuscita depois da sua cruz, Ele fala: agora, novo mandamento vos dou. Vocês não vão amar o próximo como você se ama. Você vai amar o próximo como eu te amei. Dando a vida pelo próximo. Então Jesus vai só, na nova aliança, tornando mais profundo, mais rico, mais glorioso e mais impossível. E aí, vamos abrir agora, para dar continuidade, lá em Apocalipse 1:6, por favor. Muito mais fácil ler aqui, né? Eu estou lendo aqui. Apocalipse 1:6. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Espera aí um pouquinho, volta. A Ele sejam a glória e o poder para sempre. Amém. Agora Apocalipse 5:10. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 26, 20, versículo 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Então, em primeiro lugar, agora nós não estamos apenas no Novo Testamento, irmãos. Nós estamos agora na Nova Aliança, e a gente está na plenitude da revelação, porque em Apocalipse está se descortinando não apenas o propósito de Deus para a igreja, mas está tendo João está tendo uma revelação gloriosa de fechamento dos tempos. Então, algumas coisas que os apóstolos já tinham ensinado nas cartas, nos evangelhos, agora está sendo fechado, selado a revelação. E não apenas o fim da história, mas também a projeção da eternidade da igreja está sendo desvendado. E a gente vem aqui que não apenas existe um sacerdócio em Cristo, mas também é um sacerdócio eterno. Então, na verdade, se a gente perguntar um para o outro e para o Senhor, qual que é o nosso chamado? Qual que é a nossa principal e maior vocação como cristão? Sermos sacerdotes diante dele. Antes de ler, pode ler Pedro, por favor. 1 Pedro 2,5. Para a gente somar aqui. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas para a edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. E 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Olha aqui, geração eleita, é um povo que recebeu a plenitude dos tempos do Evangelho. Sacerdócio real, né, reis e sacerdotes, igual está descrito lá em Apocalipse. Nação santa, né? Então, se antes Israel era a nação e o povo do Senhor, nós, os cristãos, fomos enxertados nessa promessa. Somos parte dessa herança. Um povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pode deixar aí. Então, se a gente for resumir em poucas palavras, qual era o papel do sacerdote? Em poucas palavras, o sacerdote representava os homens, o povo, diante de Deus, como intercessor, como aquele que oferecia sacrifícios. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava naquele lugar e oferecia um sacrifício por toda a nação.
Então ele oferecia sacrifício, ele intercedia. Moisés, a gente via esse coração de Moisés, né? Perdoa ele, Senhor, perdoa ele, Senhor. Mas também o sacerdote, ele representava Deus diante do povo. Ele trazia a palavra, ele trazia a direção de Deus. Ele trazia a perspectiva divina para a vida das pessoas, dando destino, revelação de quem Deus é, o que Deus quer, qual o seu propósito, como isso vai se cumprir. E esse texto, que eu pedi para deixar aí, ele é maravilhoso porque fala que nós somos esse povo escolhido, esse sacerdócio que vai proclamar as virtudes de Deus ao mundo. No entanto, a gente sempre, como igreja na história, a gente acaba tendendo para os extremos. Então, ou é uma igreja quase de monges, né? Que se fecha, é oração, é oração, é oração, é oração, é oração, é oração. Então a gente vê essa tendência, né? Não estou generalizando, mas muito forte no pentecostalismo, né? Então tem expressões, é claro que não são todos os lugares, mas que trazem essa perspectiva, né, de que é oração, é revelação, é profecia, mas Bíblia mesmo, cadê? Né? Claro que não são todos, mas a gente sabe que existe muitos. E um extremo oposto lá de uma igreja reformada, bíblica, que rejeita vários aspectos, né, como por exemplo os dons do Espírito, da revelação de Deus, né, de vários aspectos bíblicos da palavra. Por exemplo, lá Romanos fala sobre, um capítulo inteiro sobre profecia, como é que funciona, são 3 por reunião, julga as profecias, toda uma doutrina sobre, né, busquem todos os dons do Espírito, especialmente profetizar, mas tem uma igreja que não crê nos dons do Espírito. A profecia é só isso, pegar a Bíblia, explicar e só. Então tem igrejas que é missão, 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 missão. Tem igrejas que é oração, 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 oração. Tem igreja que é palavra, 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 palavra. Mas quando a gente olha para Atos, é uma coexistência de tudo isso. Eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, se debruçavam, mas também à oração, mas também ao partir do pão, mas também pregava o evangelho. O que é certo? Tudo. Um equilíbrio. Mas a nossa geração, esse equilíbrio se perdeu. Na nossa geração, uma das asas do avião já se foi. Porque nós somos a geração da exposição, dos likes, dos compartilhamentos. Uma igreja que tem como sua missão ser relevante. E a gente é impulsionado a fazer, porque afinal de contas há uma urgência. Há urgência. E existe urgência? Claro que existe. É claro que existe. Não estou negando isso. Eu e minha casa estava indo para a Índia, para passar cerca de 10 anos lá, pelo menos. Estivemos lá, mas quando nós vimos definitivo, o Senhor parou tudo. Veio a pandemia e os planos mudaram. Se tem alguém que entende de urgência, a Priscila estava grávida e a gente ia mudar para lá. O Estevão com 6 anos. Um coração pelo perdido. Uma nação com 1 bilhão e tantas de pessoas, com talvez aí, no máximo 2% de cristãos. Há uma urgência. Claro que é uma urgência. Só que essa urgência tem feito a igreja atropelar processos. Então a gente faz um discipulado aí de 6 meses, um cursão, não sei o quê, e vai liderar, meu filho. Vamos multiplicar. Isso. Vai evangelizar. Vai isso. Vai abrir uma célula. Vai plantar a igreja. Vai isso. Viagem missionária. Existiam jovens que conheceram o ministério do apóstolo Paulo. E aí, alguém ficou demoniado. Eram filhos de profeta, de sacerdote, de judeu. E aí aquele homem ficou
endemoniado, eles juntaram lá, vamos orar em nome de Jesus, igual Paulo faz, esse homem será liberto. E aqueles jovens se levantaram, impuseram as mãos, em nome de Jesus. Aquele demoniado se levantou, bateu tanto neles que eles saíram quase nus, até a roupa se rasgou, de tanto que eles apanharam. E sabe o que os demônios disseram para eles? Conhecemos Jesus, conhecemos Paulo. Quem que vocês pensam que são? Nós vivemos uma geração que quer mudar o mundo, mas ainda não foi transformada. E o Evangelho é o poder de Deus que transforma todo aquele que crê. A nossa casa está em desordem e a gente quer mudar o mundo. A gente não lê a Bíblia e a gente quer mudar o mundo. A gente não tem vida de oração e a gente quer mudar o mundo. Os nossos filhos não se convertem e a gente quer mudar o mundo. E a mensagem de Deus para a igreja é menos um pouquinho. Converta-se o seu riso em pranto. Se humilhem, me busquem, me conheçam. Sejam transformados, coloquem a sua vida em ordem. Me conheçam. Aí não tem erro. O impacto da igreja no mundo vai ser tremendo. Mas a gente está querendo pular uma etapa, irmãos. E a gente quer fazer, e ministério, e tal, e viagem, e oferta, e tal. E eu quero fazer uma pergunta para você não responder. Responda no seu coração. Você tem sido um sacerdote? Você tem reunido com a sua família para ler a Bíblia e orar? Seus filhos? Eu acho que eu estava indo para missões, já tinha feito alguns trabalhos missionários, mas eu orava muito pouco por missões. Orava, claro que orava. E uma gestação, irmãos, eu nunca fiquei grávido, mas eu estive com a minha esposa no trabalho de parto, né? E vi como é que foi o processo, todas as contrações, as dores, né? E Paulo fala que é algo muito semelhante espiritualmente falando, assim, ele sofria dores de parto para Cristo ser gerado na vida da igreja. Não é uma coisa simples, natural. E é uma tendência muito grande, irmãos. Vamos ser sinceros. Vamos para o aniversário, a gente encontra tempo. Vamos para o churrasco. Vamos para a chácara. Mas a gente chama, vamos para a reunião de oração. Não vai encher. Sem exagerar, sem forçar muita barra. Um termômetro de uma igreja, seja qual for, são as suas reuniões de oração. E a gente foge desse lugar. Porque quando a gente entra nesse lugar, estar diante de Deus, buscar a face de Deus, o encontro com Deus nos transforma. E essa transformação nem sempre é agradável. Porque a gente tem que se arrepender, a gente tem que, quando a gente está diante do Senhor, a gente tem que passar a nossa vida limpa. Isso aqui não está agradando ao Senhor, isso eu tenho que tirar, isso eu tenho que fazer, isso eu não posso fazer mais. Então, naquele tempo na história, com Israel se tornou nação sacerdotal. Uma das tribos representava isso em relação a todos os outros. Depois tinha lá no meio da tribo os sacerdotes. E tinha o sumo sacerdote. Só que hoje, o chamado é para todos. Ah, cadê a equipe de intercessão da igreja? Uai, está aqui. Cadê os adoradores da igreja? Uai, está aqui.
Efésios 4 diz algo muito interessante. Depois você pode ler lá com sua família, no seu tempo de meditação essa semana. Em Efésios 4 fala que Deus repartiu dons e repartiu a sua graça entre a igreja. E depois ele fala que ele deu dons aos homens e ele levantou profetas, mestres, apóstolos, evangelistas e pastores. E lá fala que esses 5 ministérios foram levantados para preparar os santos para a obra do ministério. Sabe o que isso quer dizer? A obra do ministério é feita por sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Os santos. Que santos? Todos. Eu, você, nossos filhos, mulher, homem, todos. Mas eu pensava que era o pastor que fazia a obra de Deus. Não, errou. Pastor, profeta, mestre, evangelista, prepara a igreja, para a igreja fazer a obra de Deus. Então, quem ganha almas no evangelista? Não, o evangelista, ele é uma referência, ele é um modelo para ensinar toda a igreja a evangelizar. Então o profeta é quem ouve de Deus? Não, o profeta, ele inspira a igreja para que todo mundo busque profetizar, ouvir a voz de Deus e ter intimidade com o Senhor e ser usado com revelação. Eu pensei que o pastor fazia a obra de Deus. Não, o pastor está cuidando de pessoas para que você aprenda a cuidar de outras pessoas, a você fazer discípulos. Então não existe uma terceirização. Moisés, ouve de Deus por nós. Moisés, não. O chamado é para todos. É fácil, irmãos? Claro que não. Quais são uma das nossas desculpas? Tempo. Quando não tem tempo, ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, ainda ler a Bíblia com meu filho todo dia, orar com a minha esposa todo dia, mas ainda, e a reunião da igreja? Não tem tempo para isso não. Então você precisa rever seu coração, seu chamado à sua vida. Você não tem tempo para o plano de Deus? Você precisa se arrepender. Isso não existe. Deus, eu sei que você é o meu Deus, o meu Senhor, te amo demais. No entanto, não vai dar. Eu estou muito ocupado para viver de acordo com o que você tem para mim, para fazer na minha vida o que o Senhor projetou para mim, para ter uma história que cumpre na minha vida o seu propósito. Desculpa, o Senhor me entende, não vai dar. Não, irmãos, não é assim. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Deus deu um sonho louco para Maria. A gente fala tão bonito, né? Maria ficou grávida do Espírito Santo, o Filho de Deus. Se alguém soubesse que ela estava grávida, ela ia ser morta por adultério, irmãos. Porque noivado era casamento. Era diferente de hoje. O noivado já era um casamento, não tinha uma consumação, mas já estava casada ali. E aí quando ela começou, no 4º mês, ela vazou lá para a prima dela, Isabel, porque se visse aquela barriga ia dar problema. Ainda mais se José falasse, não é meu. Aí que apedrejamento. E quando aquela proposta louca chegou, ela disse, cumpra-se em mim a sua palavra, Senhor. Não sei como é que vai ser isso, Deus, mas eis-me aqui. Como é que está o seu coração e o seu ventre para os sonhos de Deus? Está seco ou está ovulando? Eis-me aqui, Senhor. Esses dias me perguntaram assim, Diogo, e missões? Como é que está no seu coração? Eu falei assim, está igual sempre teve. E isso está resolvido com Deus desde meus 15 anos de idade, quando eu me converti. Eu vou para onde Deus mandar e eu faço o que Deus me mandar.
Não interessa o que eu acho, não interessa o que eu penso, não interessa o que eu sinto, não interessa o que eu desejo, eu sou dele. Tudo o que ele pedir, eu já aceitei, já abracei. Antes dele me pedir, ele já tem o meu sim. Nossa, você é crente? Não sou melhor que ninguém. Mas é assim que é, eu não tenho opção. Há um chamado de Deus para que a sua igreja entre novamente na sua presença, na sua intimidade. A sua casa se torne um lugar que tem um altar para o Senhor, queimando a presença do Espírito Santo. Para que quando a igreja se reúne aqui, não seja uma pessoa, como foi maravilhoso, né? Eu tive aqui aquele dia que aquele pastor missionário da África teve aqui, foi tremendo, né, irmãos? Não foi tremendo? Meu Deus, que coisa tremenda. É visível o que ele carrega. Quanta graça, unção. Mas sabe de uma coisa? Aquilo que ele tem está disponível para mim e para você. O preço da unção não é barata. Santidade, oração, busca, foco, obediência. Mas está disponível para mim e para você. O que você quer? O que é mais importante para você na sua vida? Um dia Jesus apareceu na casa de Lázaro. Estava lá Marta e Maria. E aí Maria correu, sentou aos pés de Jesus para ouvir os ensinos dele. E Marta correu para preparar um lanche, uma refeição, um cafezinho, fazer um pão de queijo, sei lá o quê. Na hora que ela viu, cadê Maria que vai me ajudar? Ei, Maria preguiçosa. Está me deixando aqui sozinho, fazendo tudo sozinho. E ela está lá, ouvindo. Aí Maria ficou brava. Chegou lá, Jesus, eu estou aqui preparando as coisas para nós aqui, ajeitando tudo. E Maria está aí. Repreende ela. Jesus, não. Ela está certinha. Ela escolheu a melhor parte. E ninguém vai tirar isso dela. Marta estava servindo Jesus, ou não estava? Ela amava Jesus. Ela estava querendo servir, estava preparando as coisas. Mas Jesus disse a ela, e diz a nós nessa noite: existe uma melhor parte. Qual que é a melhor parte, irmãos? Estar aos pés do Senhor. Isso quer dizer que eu não vou trabalhar, não vou servir, não vou pregar, não vou ganhar dinheiro, não vou... Não quer dizer isso. Quer dizer que você escolheu a melhor parte. Mas eu tenho que trabalhar até 10 da noite todo dia. Tem não. Não tem não. Porque a palavra de Deus diz lá em Salmo 127, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão a gente vigia. Se Ele não abençoar, em vão a gente trabalha. Os frutos, as bênçãos, vêm do Todo-Poderoso. Ele nos sustenta, Ele nos guia, Ele cuida de nós. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada, irmãos. Para quem serve ao Senhor, para quem ama Ele, para quem busca Ele, nunca vai faltar. Nunca vai faltar. Paz, prosperidade, graça, alegria, não vai faltar. E o tempo gasto no altar, Deus traz direção. Deus fala assim para o homem de negócio: faz isso, investe nisso, larga isso aí, vem para cá, ó. Meu filho, esse é o fio da meada. Sopro para ali, ó. Vou te prosperar ali, ó. Agora você vem me falar que o homem cheio do Espírito Santo, a mulher cheia do Espírito Santo, que ouve a Deus, não vai prosperar? O cara ouve a Deus, ele não vai discernir no Espírito a bênção de Deus, a direção de Deus. O Senhor está chamando a minha vida e a sua vida nessa noite para a melhor parte. Olha, irmãos, fazendo a obra de Deus a gente pode se perder. Jesus falou assim: olha,
Você pode querer ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Como assim? Depois Jesus explica. No grande e definitivo dia do Senhor, parece que é tanta gente, ele separa uns direita, outros esquerda. E no lugar da repreensão, do juízo, tinha um grupo de profetas lá. Mas eu profetizei em teu nome, fiz isso no seu nome, curei pessoas em seu nome, expulsei demônios em seu nome. Ele fala: eu não vos conheço, apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Irmãos, até a obra de Deus pode roubar. Esse é o lugar da nossa vida. Você entende? Até a dedicação em fazer a obra de Deus pode roubar de nós a melhor parte. E a gente se matar servindo a Jesus, que a gente talvez não conheça tanto assim. Agora é claro que um povo cheio do Espírito Santo, um povo que conhece a Cristo, um povo que ouve do Espírito, um povo cheio de alegria, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, vai fazer diferença no mundo. Nossos colegas de trabalho, nossos familiares vão ver uma luz irrompendo na nossa face, a glória do Senhor sobre nós, e vão querer isso, vão se converter. É claro que um povo cheio do Espírito Santo vai prosperar, vai ser próspero, claro que vai. Moisés falou assim: tá bom, Moisés, o povo não quer, o povo não quer, o povo não quer. É o seguinte, eu vou mandar um anjo, ele vai levar vocês lá para a terra, vocês entram, comem do melhor da terra, aproveita, maravilhoso, condomínio fechado, à la Éden, frutos gigantes. Eu vou mandar um anjo, vai com Deus. Mas Moisés era um homem da presença. Moisés tinha um tabernáculo e tinha a tenda do encontro, irmãos. Você sabia disso? Todos os dias ele ia lá buscar a face de Deus, buscar a face de Deus, por isso ele reluzia. Havia uma glória na face de Moisés. Ele ouvia de Deus, ouvia de Deus, ouvia de Deus. Aí quando Deus fez essa proposta, sabe o que Moisés falou? Não quero terra prometida não, eu quero o Senhor. Que terra prometida é essa que o Senhor não está lá? Que ministério bem sucedido é esse que o Senhor não está comigo? Que empresa próspera é essa que me tira da sua presença? Nós precisamos nos arrepender e voltar aonde tudo começou. Em último lugar, havia uma igreja dentre as igrejas de Apocalipse que era a igreja mais top das galáxias. Sabe qual que era? Igreja de Éfeso. Com certeza, uma das cartas mais profundas da palavra de Deus que Paulo escreveu é lá em Éfeso. Uma carta gloriosa. Gloriosa. E a partir de Éfeso, a maioria daquelas igrejas ali, Sardes, Filadélfia, tudo foi plantada a partir de Éfeso. Éfeso era uma igreja plantadora. A partir dela surgiu várias igrejas em regiões próximas. Era uma igreja mãe de outras igrejas. E aqui quando a gente vai ler em Apocalipse, o Espírito de Deus fala, uma igreja que não aceitava falsos profetas, que combatiam doutrinas errôneas, sofreram muito perseguição. Uma igreja irrepreensível. Só tinha uma coisa que eles erraram. Eles deixaram o primeiro amor. E aí lá fala que se você não se arrepender, eu vou tirar o meu candelabro de vocês. E gente, vamos ser muito sinceros, na nossa justiça própria, você fala assim: Senhor,
Tá bom, Laodiceia eu entendo. A outra lá que deitou com a prostituta, deitou com todo mundo lá, profetiza lá, Jezabel, eu entendo, o negócio lá tá terrível. Agora, Éfeso, igreja bíblica, sofredora, combatia falsos profetas, plantou igreja, trabalhava muito, pregava evangelho, servia pessoas. Ela só perdeu o primeiro amor. Aí é demais, Senhor. É para tanto? Mas para o Senhor é para tanto. Porque se o nosso amor pelo Senhor acabou, tudo acabou. Se o nosso amor por Jesus se acabar, tudo acabou. Tudo se perdeu. Nada faz sentido. E Deus é tão maravilhoso que nas nossas besteiras e escolhas equivocadas, estupidez, Ele pega lá a nossa empresa, põe uma mãozinha assim, seca tudo, dá problema. Ele pega a nossa saúde, pá, vem uma doença. Ele pega alguém que a gente ama, leva. E parece que é só assim que a gente entende o recado, quando dói na carne. Mas não precisava, irmãos, não precisa disso. A gente precisa buscar o Senhor só quando está ruim. O Espírito Santo fala: não, vem estar diante de mim, vem me conhecer. Quero te encher do Espírito Santo. Quero falar contigo. Você sabe qual que é o grande mandamento? Lá em Deuteronômio. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Amai a Ele acima de tudo. Ouve, ó Israel. Esse é o convite do Espírito Santo para mim e para você. Vamos orar? Vamos ficar em pé enquanto a gente ministra o último cântico.